Os Nefilim, quem eram os gigantes mencionados em Gênesis 6? Mito ou verdade? Você já ouviu falar nos Nefilim? Em Gênesis 6, a Bíblia menciona seres enigmáticos descritos como gigantes ou aos caídos. Mas quem eram eles? Anjos rebeldes, heróis mitológicos ou apenas uma metáfora? Hoje vamos explorar a fascinante história dos Nefilim, analisando se eles são mito ou verdade. A passagem central sobre os Nefilim está em Gênesis 6 versículos 1 ao 4. Vamos ler. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Naquele tempo, havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram os valentes, homens de renome, na antiguidade. O que exatamente significa filhos de Deus e a filhas dos homens? Existem várias interpretações. Interpretação angélica. Muitos acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e tomaram mulheres humanas como esposas. Os Nefilim seriam os descendentes dessa união, uma raça de híbridos gigantes e poderosos. Interpretação humana. Outra teoria sugere que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho de Adão, que mantinham uma linhagem sagrada. Já as filhas dos homens seriam descendentes de Caim. A mistura dessas linhagens teria corrompido a humanidade. Interpretação mitológica. Alguns estudiosos apontam que essa história reflete mitos antigos sobre heróis semidivinos, como Hércules ou Gilgamesh, e teria sido incorporada ao texto bíblico. A palavra Nefilim vem do hebraico e pode ser traduzida como os caídos ou aqueles que caem sobre outros, em referência à sua força. A Septuaginta, uma antiga tradução grega da Bíblia, usa o termo gigantes, o que influenciou a visão popular dos Nefilim como seres colossais. Evidências textuais sugerem que os Nefilim eram seres fora do comum. Eles são descritos como valentes, homens de renome e possivelmente de grande estatura. Mas qual é o tamanho desses gigantes? Na Bíblia, encontramos referências adicionais. Em Números 13 versículo 33, os espiões enviados à terra prometida relataram: "E vimos os Nefilim lá. Parecíamos gafanhotos diante deles." Isso sugere que, mesmo após o dilúvio, histórias sobre gigantes continuaram a ser contadas. Mas será que essas descrições são literais ou simbólicas? Curiosamente, histórias de gigantes não estão restritas à Bíblia. Culturas ao redor do mundo têm lendas semelhantes. Na mitologia grega, os titãs eram seres enormes e poderosos. Na mitologia nórdica, os Jotnar, ou gigantes, desempenham um papel importante. Até mesmo em tradições indígenas, como as dos nativos norte-americanos, existem relatos de uma raça de gigantes antigos. Além disso, existem registros arqueológicos que intrigam até hoje. Estruturas como Stonehenge, as pirâmides do Egito e outras construções megalíticas muitas vezes são associadas a lendas de gigantes. Embora não haja evidência concreta de ossadas gigantes além do tamanho humano, a imaginação coletiva continua alimentando essas histórias. Segundo a narrativa bíblica, a corrupção trazida pelos Nefilim foi uma das razões para o dilúvio. Deus viu que a humanidade estava completamente corrompida e decidiu purificar a terra. Isso levanta uma questão intrigante: se o dilúvio destruiu tudo, como os Nefilim poderiam ter aparecido novamente em Números 13? Algumas hipóteses sugerem que a expressão também depois em Gênesis 6 versículos 4 indica que os Nefilim voltaram a surgir após o dilúvio, possivelmente por um novo evento de união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, os Nefilim realmente existiram? A resposta depende da sua perspectiva. Fé, e para os que seguem uma interpretação literal da Bíblia, os Nefilim podem ser vistos como reais, uma evidência da interação entre o mundo divino e o humano. História e ciência, e até hoje, não há provas concretas da existência de gigantes como os descritos em Gênesis. Muitos veem a história como um mito com um fundo moral ou simbólico. Mistério, e outros preferem acreditar que essas histórias guardam algum segredo perdido na história da humanidade.
Os Nefilim continuam a fascinar e desafiar nossa compreensão da história e das escrituras. Seriam eles anjos caídos, humanos extraordinários ou apenas uma metáfora para a corrupção e o poder? Seja qual for a resposta, a história deles nos lembra do eterno mistério que é a humanidade e seu passado. E você? Acredita que os Nefilim realmente existiram ou que são apenas lendas? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com quem também adora um bom mistério. Até a próxima!